Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone e celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 20ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à primeira etapa do 4º período da 17ª Legislatura, para condecorar com a Comenda Maria Quitéria os senhores Aldemar da Silva Oliveira e Elinelson Cruz Santana, e outorgar o título de cidadão feirense aos senhores Jairo Vieira Araújo, Eliomar Coelho dos Santos, Roberto Brandão Gomes, Caio Vinícius de Souza Santos, Carlos Augusto do Nascimento Oliveira e José Uíris Alves de Oliveira, atendendo aos decretos legislativos número 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 de 2015, todos de autoria do vereador Robeci da Silva Lima. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Neri, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo e ex-vereador desta casa, representando o senhor José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo prefeito municipal. Pastor Joézer Cruz Santana, presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana. Boa noite a todos. Pastor Reinaldo Alves Portugal, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana. Com a palavra para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Alberto Matos Neri. Boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 20ª sessão solene para condecorar com a Comenda Maria Quitéria os senhores Aldemar da Silva Oliveira e Elienelson Cruz Santana e outorgar o título de cidadão feirense os senhores Jairo Vieira Araújo, Eliomar Coelho dos Santos, Roberto Brandão Gomes, Caio Vinícius de Souza Santos, Carlos Augusto Nascimento Oliveira e José Uíris Alves de Oliveira. Designo o vereador Correia de Zezito para conduzir ao plenário desta casa os homenageados e seus familiares. Solicito ao mestre de cerimônia que faça a leitura dos nomes. Senhores Aldemar da Silva Oliveira, senhora Sonara Ferreira da Silva Oliveira, esposa, senhor Jazenildon Azevedo, cunhado, senhor Enéas Lafundes. Homenageado Elinelson Cruz Santana, senhora Marise Lombardo Santana, esposa, homenageado Jairo Vieira Araújo, senhora Valdirene de Santana Araújo, esposa, senhora Valquíria de Santana Araújo, filha, e senhora Valéria de Santana Araújo, filha. Homenageado o senhor Eliomar Coelho dos Santos, senhora Diana Leite Ferreira, esposa, senhora Beatriz Coelho dos Santos, mãe, Ellen Caroline Coelho Santos, filha.
Homenageado o Sr. Roberto Brandão Gomes, Senhora Helena Brandão, esposa, Senhora Elide Brandão, filha, Senhora Rose Brandão, filha. Homenageado o Sr. Caio Vinícius de Souza Santos, Senhora Deise Maiana dos Santos Cruz Souza, esposa, Senhora Maria José de Souza Santos, mãe, Senhora Maria de Lourdes Jesus dos Santos, sogra. Homenageado o Sr. Carlos Augusto do Nascimento Oliveira, Senhora Florizete Amorim Oliveira, esposa, Senhor Joelson Oliveira Ribeiro, genro, Eziel Augusto Amorim Oliveira, filho. Homenageado o Sr. José Uíris Alves de Oliveira, Senhora Elci Ferreira de Oliveira, esposa, Senhora Ione Luísa de Oliveira, irmã, Senhor Clarindo Alves Ferreira, cunhado. Convidamos também para compor o plenário a senhora Ana Cristina Pinto Lima, esposa do vereador Robeci, Sargento Joel, ex-vereador desta casa. Anunciamos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Mais
Concedo a palavra ao vereador Robeci da Silva Lima para saudar os homenageados. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Neres, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência dessa sessão. Senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, representando o senhor José Ronaldo de Carvalho. Pastor Joesé Cruz Santana, pastor presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana, e o meu pastor, com muita honra, eu menciono o nome dele nesse momento. Pastor Reinaldo Alves Portugal, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana, assim posso chamá-lo de meu amigo. Homenageados desta sessão solene: Pastor Aldemar da Silva Oliveira, pastor que assim preside ali a Assembleia de Deus do Tomba, pastor da área 2. Pastor Elinelso Cruz Santana, pastor da Assembleia de Deus de Humildes. Pastor Jário Vieira, meu amigo, foi meu pastor do Campo Limpo e hoje pastorou a Assembleia de Deus ali em Campo Formoso. Obrigado por ter vindo e aceita essa homenagem. Pastor Eliomar Coelho dos Santos, pastoreia a Assembleia de Deus em Pampalona. Pastor Roberto Brandão Gomes, pastor que pastoreia a Assembleia de Deus no Sítio Novo. Caio Vinícius de Souza, pastor auxiliar da Assembleia de Deus da Cidade Nova. Pastor Carlos Augusto do Nascimento Oliveira, pastoreia a Assembleia de Deus ali na Cidade Nova. E o pastor José Uíris Alves de Oliveira, pastor da Assembleia de Deus ali na Pedra do Descanso. Colegas vereadores, profissionais da imprensa, amigos da galeria, irmãos que estão acompanhando esta sessão, que Deus possa abençoar a todos vocês e a paz do Senhor para todos. A trajetória dos homens é feita por meio da interação com outras pessoas. É possível ser lembrado quando deixamos marcas, quando deixamos contribuições aos que estão ao nosso redor. Nesta quinta-feira, 14 de abril de 2016, venho com muita alegria e regozijo no coração tornar públicas as ações que se fazem, sem seres notadas, sem pensar em recompensa física ou
Eloi. Mas os homens de Deus dedicam-se em tarefas árduas e desgastantes, mas porém compensadora e edificante. Quando Deus capacita os homens para proclamação do Evangelho, é porque eles querem que nos preocupamos uns com os outros, e assim não é diferente com esse servo de Deus, que hoje vos apresento e recomendo o título de cidadão ferense e comenda a Maria Quitéria. Aos senhores Eliomar Coelho dos Santos, Jário Vieira de Araújo, José Uíris Alves de Oliveira, Caio Vinícius de Souza Santos, Roberto Brandão Gomes, Carlos Augusto Nascimento Oliveira, e comenda Maria Quitéria aos senhores Aldemar da Silva Oliveira e Elinelso Cruz Santana. Homens que têm trabalhado em prol da transformação de vidas, ao ensinar o bem para a sociedade, ao atingir setores que muitas vezes outros órgãos não atingiram. Por exemplo, cuidar das feridas espirituais nos corações das pessoas, enxugar as lágrimas de quem choram, usando os ensinamentos de Jesus Cristo, proclamando para o próximo, que a palavra de Deus nos diz em João 13:34, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Por isto, é com imenso prazer que recomendo o título de cidadão ferense e comenda Maria Quitéria para os amados pastores já mencionados. Como representante do povo de nosso município, agradeço a todos a oportunidade de poder assim homenageá-lo. Muito obrigado. Solicita a primeira secretária desta Casa Legislativa, vereadora Jerusa Sampaio, que proceda à leitura dos decretos legislativos número 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11/2016. Boa noite a todos e a todas. Decreto Legislativo 02/2016, que dispõe sobre a concessão da comenda Maria Quitéria e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º, da Lei Orgânica do Município e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo número 97/2015, de autoria do edil Robeci da Silva Lima, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a comenda Maria Quitéria ao senhor Aldemar da Silva Oliveira. Decreto Legislativo 03/2016, que dispõe sobre a concessão do título cidadão feirense e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º, da Lei Orgânica do Município e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo número 98/2015, de autoria do edil Robeci da Silva Lima, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao senhor Jairo Vieira Araújo. Decreto Legislativo 04/2016 dispõe sobre a concessão de título de cidadão feirense e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º, da Lei Orgânica do Município e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo número 99/2015, de autoria do edil Robeci da Silva Lima, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao senhor Eliomar Coelho dos Santos. Decreto Legislativo 05/2016.
dispõe sobre a concessão de título de cidadão feirense e dá outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º da Lei Orgânica do Município e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo número 100/2015, de autoria do edil Robeci da Silva Lima, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao senhor Roberto Brandão Gomes. Decreto Legislativo 06/2016 dispõe sobre a concessão de título de cidadão feirense e dá outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º da Lei Orgânica do Município e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo número 101/2015, de autoria do edil Robeci da Silva Lima, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao senhor Caio Vinícius de Souza Santos. Decreto Legislativo 09/2016, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão feirense e dá outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º da Lei Orgânica do Município e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo número 102/2015, de autoria do edil Robeci da Silva Lima, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao senhor Carlos Augusto do Nascimento Oliveira. Decreto Legislativo 10/2016 dispõe sobre a concessão do título de cidadão feirense e dá outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º da Lei Orgânica do Município e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo número 103/2015, de autoria do edil Robeci da Silva Lima, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao senhor José Willis Alves de Oliveira. Decreto Legislativo 11/2016 dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria e dá outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º da Lei Orgânica do Município e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo número 104/2015, de autoria do edil Robeci da Silva Lima, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a Comenda Maria Quitéria ao senhor L. Nelson Cruz Santana. E os demais artigos para os decretos que já foram lidos. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a impressão da comenda que será entregue em sessão solene convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução destes decretos legislativos correrão por conta de verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 3º. Esses decretos legislativos entrarão em vigor na data de suas publicações, revogadas disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 24 de fevereiro de 2016. Vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente. Vereador Roque Pereira do Carmo, primeiro vice-presidente. Vereador Alberto Matos Neres, segundo vice-presidente. Vereador Isaías dos Santos, terceiro vice-presidente. Vereadora Jerusa Sampaio, primeira secretária. Vereador Davi Evangelista Leite Neto, segundo secretário. Vereador Robeci da Silva Lima, terceiro secretário. É o que consta, senhor presidente. Convido o senhor Paulo Aquino, secretário municipal do governo, representando o prefeito José Ronaldo Carvalho,
para entregar a cópia do decreto legislativo aos homenageados desta sessão solene. Senhor Aldemar da Silva Oliveira. Senhor Elinelson Cruz Santana. Senhor Jairo Vieira Araújo. Senhor Eliomar Coelho dos Santos. Senhor Roberto Brandão Gomes. Senhor Caio Vinícius de Souza Santos. Senhor Carlos Augusto do Nascimento Oliveira. E Senhor José Uíris Alves de Oliveira. Convido o vereador Robeci da Silva Lima para condecorar com a Comenda Maria Quitéria e afixar o broche de lapela aos senhores Aldemar da Silva Oliveira e Elinelson Cruz Santana. Convido o vereador Robeci da Silva Lima para outorgar o título de cidadão feirense ao senhor
Jairo Vieira Araújo, senhor Eliomar Coelho dos Santos, senhor Roberto Brandão Gomes, senhor Caio Vinícius de Souza Santos, senhor Carlos Augusto do Nascimento Oliveira e senhor Uíris Alves de Oliveira. Com a palavra, o senhor Ademar da Silva Oliveira. O senhor dispõe de 3 minutos, com tolerância. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Nery, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Ao senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo,
representando o senhor José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo prefeito municipal, e ao meu nobre pastor, presidente, pastor Joesé Cruz Santana, presidente da Assembleia de Deus em Feira de Santana, e o pastor Reinaldo Alves Portugal, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Feira de Santana. Eu quero vos saudar a todos com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Quero neste momento externar a minha alegria, agradecendo a Deus pela minha família, minha esposa, meus 4 filhos, que têm nos ajudado e apoiado a exercer este ministério. E também quero agradecer com muita alegria ao vereador, nosso irmão Robecir da Vassoura, que nos prestigiou com esta homenagem. E Deus continue abençoando. E quero principalmente adorar a Deus por este momento que Ele nos concede, porque uso as palavras do apóstolo Paulo quando diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então glória pois a ele eternamente, amém. Então é por ele que nós estamos aqui. E também quero agradecer a Deus pela vida de cada membro da Igreja Assembleia de Deus, que eu quero até direcionar também esta homenagem a todos os membros da Igreja Assembleia de Deus, porque foi por eles que eu estou aqui, por ser pastor da Igreja Assembleia de Deus, é que estou sendo homenageado. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os meus irmãos em Cristo, e também louvar a Deus pela vida de cada vereador representado aqui nesta noite. É uma alegria estar aqui recebendo esta homenagem, que eu sei que foi apoiado por todos vocês. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Com a palavra o senhor Elinelson Cruz Santana. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Neri, segundo vice-presidente em exercício como presidente desta sessão. Senhor Paulo Alquino, secretário municipal de governo, representando o excelentíssimo prefeito municipal. Reverendíssimo pastor José Cruz Santana, presidente das Assembleias de Deus em Feira de Santana. Reverendíssimo pastor Ronaldo, primeiro vice-presidente, representando aqui a igreja sede, que é a nossa mãe. Senhores edis desta casa, eclésia, senhores legislativo, e no início da minha fala eu quero trazer uma palavra: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E quero cumprimentar também os demais pessoas, autoridades aqui presentes, os homenageados, os distintos senhores e senhoras presentes no plenário, que saúdo através da minha esposa Marise Santana, com a paz do Senhor. Inicialmente não poderia deixar de fazer menção da Bíblia Sagrada, manual que tem pautado a minha conduta e que me trouxe até esse momento de grande honraria. Entretanto, conforme esse mesmo manual sagrado, devo reconhecer que toda honra, toda glória, todo louvor pertence exclusivamente ao Senhor nosso Deus, que me concedeu a missão de pastorear o rebanho. Com muita honra nós fazemos isso. É sabido que esta solenidade refere-se ao ato da Câmara Municipal de Feira de Santana, que instituiu a Comenda Maria Quitéria, para que distinguir personalidades com reconhecida contribuição à municipalidade
e de antemão manifesto o meu muito obrigado por esse reconhecimento. Não obstante as positivas fluências que recebi em toda a minha trajetória do meu pai, pastor José da Silva Santana, e também do meu irmão, que é presidente da igreja aqui em Feira de Santana, pastor José Cruz Santana. Deus sempre me concedeu, além desses exemplos, uma imensa graça, desde o início da minha vida pastoral, o que em Feira de Santana, iniciada ali na igreja do Cruzeiro, que era composta de 22 congregações, onde vivemos tempos inesquecíveis, com grande comunhão produtoras ali naquele lugar. Até os dias de hoje, seguimos contribuindo com o reino de Deus na área do Tomba, que estávamos ali na época com 30 congregações filiadas a DEFS. Oportunidade em que bastante nós fizemos a obra do Senhor. Após cumprir o papel ali no Tomba, foi designado para um novo desafio na região da Cidade Nova, com 26 congregações. Sob a minha tutela espiritual, mais uma vez o Senhor foi meu guia. Foi o meu guia e jornada, estabelecido um legado doutrinário que muito contribuiu com a preservação dos valores e princípios na estrutura familiar daquela localidade. Hoje, estou na mais recente missão do meu ministério, à frente da área regional de Humildes, com 12 congregações da DEFS, para permanecer implantando o reino de Deus e pregando as boas novas do Evangelho. Portanto, sempre nas orientações da Bíblia Sagrada. Paralelos às atividades pastorais, nesse período estivemos também presidindo o Desafio Jovem, Centro de Recuperação de Dependentes Químicos de Feira de Santana, comandado pela DEFS, além da realização junto com os irmãos de fé, companheiros valorosos. Trabalhamos na parte social, nas noites feirenses, levando acolhimento espiritual, distribuindo sopão e alimentos e veste para as pessoas mais necessitadas. Oportunidade que muitas pessoas retomaram suas vidas pelo poder transformador do Evangelho de Cristo. Esta é a força motora de tudo que tenho, sou e faço. Mas não poderia jamais deixar de dividir esta honraria com aquela a quem Deus me confiou cuidado de auxiliar, sendo a minha esposa Marise Lombardo Santana, amada e honrada, e me compreende, apoia, aconselha, é companheira e, acima de tudo, tem uma fé valorosa. Muito dificilmente estaria nesta condição de homenageado na casa do povo de Feira de Santana. Por isso, meu amor, Marise, você, muito obrigado. Na nossa guerra contínua, poderia dizer que você é a Maria Quitéria desta história. Contudo, conforme já demonstrado, a maior responsabilidade por todos esses trabalhos realizados e os frutos renderam, motivando o ilustríssimo edil, nobre companheiro Robeci da Vassoura, apresentar nesta casa o meu nome para tão honrosa homenagem, bem como aceito e unânime dos excelentíssimos vereadores, que deu somente pela presença genuína de Cristo Jesus no meu coração, pois através dele que temos o amor ao próximo, acesso a Deus, e foi o seu sacrifício na cruz do Calvário que nos tornou filhos de Deus e nos deu autoridade para estabelecer na terra o reino dele. Desta forma, resta-me apenas agradecer a Deus
sobre o que nesta seara ainda há muito que fazer. E esta honraria só me motiva a prosseguir no caminho de Cristo, pois tudo é dele, para ele e por ele. Apenas ele entrego a minha vida para continuar fazendo de mim o que lhe aprouver. Agradecendo com o coração jubiloso ao vereador Robeci da Vassoura e à Câmara Municipal de Feira de Santana, me despeço deixando-vos a palavra de Deus como eu iniciei. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Obrigado. Com a palavra, o senhor Eliomar Coelho dos Santos. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Neri, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, representando o senhor José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo prefeito municipal, meu pastor José Cruz Santana, presidente das Assembleias de Deus em Feira de Santana, pastor Reinaldo Alves Portugal, primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus em Feira de Santana. E aos demais, quero cumprimentar a todos nesta noite, uma boa noite. Aos visitantes aqui ao lado, quero cumprimentar, Deus abençoe a todos e querendo saudar a todos os amigos e irmãos que irão ser homenageados também. Este é um dia muito especial para mim e minha família. O título que esta casa teve a generosidade de me oferecer muito me honra, mas acima de tudo me comove pelo forte símbolo que tem esse título. Quero agradecer a presença da minha família, amigos, ao qual veio prestigiar esse ato memorial em nossas vidas. Fico particularmente feliz porque essa iniciativa de concessão do título de cidadão por parte do meu amigo e irmão vereador Robeci da Vassoura, o que muito me orgulha e me honra com a sua amizade. O que dizer nessa noite sobre a homenagem prestada a mim? Eu que sou um homem digno, prestador de serviço à comunidade e um líder cristão em nossa cidade, como um servo de Deus, servindo ao Senhor nesse lugar, pastoreando a congregação, representando o meu pastor presidente José Cruz Santana, o qual se encontra aqui nesta noite. Em minha mente, nesse exato momento, exala o desejo e a dedicação em fazer nossa cidade crescer mais e mais. Receber um título como esse é algo de suma importância. É um ato de muita responsabilidade. Muitos com certeza desejam esse status ou homenagem por saberem o quanto é importante, e com felicidade digo, título de cidadão feirense, nossa querida cidade Feira de Santana, rica em diversidade cultural, comércio, território e muita gente boa. Nossa princesa do sertão. Ser feirense é questão de honra e termos que bater no peito por essa dádiva. Todos que passam por nossa cidade veem a grandeza do que temos e que somos, e com certeza dá vontade de ficar por aqui. Não foi à toa que eu vim de Santo Antônio de Jesus e aqui estou. Nossa princesa do sertão, Feira de Santana, quero mais uma vez externar aqui toda a minha gratidão por esse momento ímpar
em minha vida, saiba que guardarei esse dia especial juntamente com minha família, minha esposa, minha filha e minha outra filha e outro filho que está ali, o Eliomazinho. Vai ficar registrado esse dia como uma honra para a nossa família. E ali está a minha mãe também, Beatriz, a qual me colocou nesse mundo. Agradeço a todos, em nome de Jesus, e meu muito obrigado. Com a palavra, o senhor Jairo Vieira Araújo. Excelentíssimo vereador Alberto Matos, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, excelentíssimo senhor Paulo Aquino, secretário municipal do governo, representando o senhor Dr. José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal da linda cidade, a Princesa do Sertão, meu digníssimo pastor Joesé Cruz Santana, que é o meu pastor, bem como o primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus em Feira, pastor Reinaldo Alves Portugal, muito especialmente o excelentíssimo senhor vereador Roberci da Vassoura. Em nome dos tais, eu cumprimento a todos, bem como os nobres vereadores e vereadoras, com uma boa noite, com muito contentamento, com muita felicidade e com muita satisfação. Esse é um dia memorável, esse é um dia histórico, é o dia que Deus preparou para nós. Quero deixar registrado para esse plenário excelente, bonito, o Salmo 128, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, os seus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Esse é um momento ímpar. Para quem não sabia, senhores e senhoras, queridos e amados ouvintes, eu cheguei na Princesa do Sertão em 81. Perdi meu pai, vim morar na casa dos outros nessa cidade. Cheguei com a caixa de geladinho na central de abastecimento. Cheguei a ser gerente geral da Comercial Manancial. De lá eu fui para minha própria empresa. Então, o que eu tenho a dizer é que a Princesa do Sertão, ela faz bem a todas as pessoas que chegam aqui. Eu sou um homem feliz. Por que não dizer felicíssimo? Eu tenho uma mulher, com respeito às demais, a mulher mais bonita do recinto. Eu tenho duas filhas lindas. A Valquíria, formada em contabilidade, trabalha na Secretaria de Educação. A Valéria está no 5º ano de Direito. A Lene, 5º semestre, melhor dizendo. Lene fez Pedagogia. E eu, depois de 40, inventei fazer um vestibular, e não é que eu passei, fiz Administração. Então eu sou feliz pela cidade de Feira de Santana. Concluindo a minha fala, eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, que ele dizia o seguinte: que comais, que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ainda em tempo
com a ajuda de Deus e do meu pastor presidente, eu tive o privilégio de ser consagrado por ele nessa cidade. Fui consagrado a evangelista, a pastor. Pastoreei o Tomba por 4 anos. Pastoreei a Cidade Nova por 5 anos. Pastoreei o Cruzeiro. Fui coordenador de jovem nessa cidade. Então, Roberci da Vassoura, Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Para mim estar aqui hoje, eu agradeço a Deus, as Assembleias de Deus e o Senhor. Deus continue abençoando. Muitíssimo obrigado. E essa mesa, que o Senhor vos abençoe e vos guarde com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Roberto Brandão Gomes. Excelentíssimos vereador Alberto Matos Neri, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, exercício da presidência desta sessão. Senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, representando o senhor José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo prefeito municipal. Reverendíssimo pastor José Cruz Santana, presidente da Assembleia de Deus em Feira. Reverendo pastor Reinaldo Alves Portugal, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Feira de Santana. Em nome deles, eu saúdo a todos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Aproveito a oportunidade para dizer a todos os presentes que, em primeiro lugar, agradecendo a minha família, a Helena Brandão, a Rose Brandão, Elide Brandão, e também agradecendo a todos os componentes desta casa, como também a toda a igreja aqui representada. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para todos que eu cheguei nessa cidade no ano de 1972, com 14 anos de idade, e fui bem aceito aqui nessa cidade. Aqui Deus traçou uma história para mim, e eu vejo essa história realizada para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, pois me casei com a Helena e já completei 39 anos de casado. E eu quero dizer para ela de que a minha vitória é a sua vitória e a sua vitória é a minha vitória. Também quero dizer para todos de que uma história não se escreve na noite para um dia. Uma história se escreve com fé, com coragem, com seriedade, fidelidade, com princípio e, acima de tudo, com humildade. A humildade é o carro forte para se construir uma história. Ninguém consegue ir adiante se não for humilde. E Deus nos abençoou, nos dando essa oportunidade de receber esse título de cidadão feirense, que eu tenho certeza que não chegaria às minhas mãos se que eu não tivesse à frente de um rebanho de Deus, que não é produto do homem, é produto de Deus. Agradeço ao pastor José, que tem sido um canal de bênção para nós, nem só eu, mas todos nós aqui presentes, especialmente os pastores, a igreja. E também dizer para a todos os presentes que fui muito abençoado nessa cidade, porque construí família, realizei a minha vida, as bênçãos que têm chegado à minha vida, tenho certeza
que é por causa da fé em Cristo Jesus. E aproveito o momento para dizer as palavras do salmista no Salmo 40, que ele disse: esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou-se para mim, ouviu-se o meu clamor. Essa é a minha trajetória e pretendo prosseguir caminhando nessa mesma forma, pensamento, postura. E quero também agradecer ao vereador Roberci, que foi o mentor para que essa honra chegasse à minha pessoa. Eu louvo a Deus pela vida dele, mas eu quero encerrar minha fala com as palavras que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 12, verso 26, a parte B, que ele disse: aquele que me servir, meu Pai o honrará. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Com a palavra o senhor Caio Vinícius de Souza Santos. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Neri, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão, a quem, fazendo notória menção, cumprimento os demais insignes edis deste Parlamento. Ilustríssimo senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, representando o senhor José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo prefeito desta cidade. Meu pastor Joezer Cruz Santana, presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana. Pastor Reinaldo Alves Portugal, meu amigo, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana. Senhoras e senhores, familiares, amigos, hoje é um dia muito feliz. Sinto-me extremamente honrado em estar no plenário da Casa da Cidadania, lugar este onde diariamente tramitam e perpassam pelos senhores e senhoras os anseios da sociedade, que clama por uma cidade cada vez mais justa, próspera e moderna. Quero externar os meus sinceros e devotos agradecimentos ao ínclito vereador Roberci da Vassoura por me conceder, através desta casa, tão deleitável deferência, o título de cidadão feirense. Sou um alagoense de nascimento, como todos da minha família materna, mas adotado por esta cidade, sou um feirense de coração e aprendi a amá-la. Aqui cresci, estudei, formei-me em direito, casei-me com o amor da minha vida, Deise Maiana. Tenho uma filhinha, minha princesa Rebeca Maiana, e Caio filho, que gesta no ventre da minha esposa. Aqui também aceitei a Cristo como Salvador da minha vida, fazendo parte do Santo Ministério das Assembleias de Deus. Louvo ao Senhor pela minha família, base estrutural da minha vida, sobretudo a minha mãe, Maria José, essa mulher guerreira, que a despeito das dificuldades, dedicou-se sozinha e integralmente a mim e às minhas irmãs. Louvo a Deus pelos meus amigos e a esta cidade por me fazer filho seu, e a quem também dedico estes singelos versos de minha autoria, cujo título é Encantos da Feira. Os raios do sol, nascendo no horizonte, refletem a beleza do cacto e do mandacaru. Nas terras em que pastam os rebanhos, ouço o canto do sabiá e do anu. No comércio diverso e frenético, trafegam pessoas de várias regiões, carregando consigo suas sacolas e a esperança em seus corações. Terra de mulher guerreira, Quitéria, o grande exemplo a espelhar, pela independência da Bahia, vestiu-se de homem e foi lutar. Como é linda a minha cidade, em seu colo desejo sempre morar, vendo as crianças correndo na rua, com um sorriso a nos encantar. Obrigado por tudo, Feira de Santana. Muito obrigado a todos. Com a palavra o senhor Carlos Augusto
Nascimento Oliveira. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Neri, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, representando o senhor José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo prefeito municipal. Pastor José Cruz Santana, presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana, meu pastor. Pastor Reinaldo Alves Portugal, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana. Vereador Robeci, meu amigo autor da indicação, que ora me concede o título de cidadão feirense. Demais vereadores presentes, autoridades civis e eclesiásticas, senhores e senhoras, boa noite. Hoje é um dia especial em minha vida, entre tantos outros. Sinto-me honrado em receber este título. Entendo que para mim é um presente de valor incalculável. E por conta deste momento, lembro-me muito bem que no ano de 1965, passei a residir nesta cidade, considerada a princesa do sertão. Vivi o resto da minha infância, toda a minha adolescência, e por que não dizer que, apesar de ser soteropolitano, já me considerava feirense. E hoje aqui agradeço a este título que me é concedido, o qual, sem nenhuma dúvida, serve de honra para mim, como também para toda a minha família. Zete, minha esposa, que às vezes chamo de princesa. Eziel, meu príncipe. Damares Deise Daline, também princesa. Meus três genros, Joelson, Bruno, Boris, e também a minha nora, a Lília. Na verdade, hoje aqui eu quero agradecer este título que é me concedido. Aqui encerro as minhas palavras, e por esse título de cidadão feirense, agradeço sobretudo a Deus, nosso Criador eterno, ao vereador, presidente desta casa, ao vereador também Alberto Matos, segundo vice-presidente, ao vereador Robeci, aos demais vereadores presentes, aos convidados, muito obrigado. Obrigado, Feira de Santana. Seu filho agradece. Carlos Augusto do Nascimento Oliveira. Com a palavra o senhor José Uíris Alves de Oliveira. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Neri, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência dessa sessão. Excelentíssimo senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito dessa cidade. Reverendíssimo pastor José Cruz Santana, presidente da Assembleia de Deus em Feira de Santana. Reverendíssimo pastor Reinaldo Alves Portugal, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Feira de Santana. Excelentíssimo senhor vereador Robeci da Silva,
excelentíssimos vereadores desta casa, reverendíssimos pastores homenageados e convidados, autoridades presentes e representadas, minha esposa Elci, meus filhos, familiares, amigos, quero cumprimentar a todos na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por esse momento tão importante e singular para a minha vida. A palavra de Deus aos Romanos diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Agradeço ao vereador Roberci, a sua esposa, a irmã Ana, amigo, companheiro, que tive o prazer de ser o seu pastor nos anos de 2007 e 2008, na Assembleia de Deus do Campo Limpo. Quero te agradecer, querido Roberci, pela iniciativa de propor meu nome para que eu recebesse o título de cidadão feirense. E ao longo desses anos, a nossa amizade continuou. Quando eu passei por aquela igreja, deixei ali muitos amigos, e até hoje amigos permanecem. Louva a Deus, porque nessa cidade eu tenho amigos, porque como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sempre procurei amar, a respeitar e estar próximo daquele que precisa de uma mão amiga. Agradeço à Câmara Municipal de Feira de Santana, indistintamente a todos os vereadores, por terem aprovado o meu nome. Agradeço a presença de todos vocês. Sei que muitos tiveram que sacrificar os seus compromissos para estarem aqui hoje. Sinto-me honrado e profundamente grato por receber o título de cidadão feirense. A minha gratidão ao pastor José Cruz Santana, pastor dessa cidade, já há 16 anos que estamos juntos, trabalhando no reino de Deus, fazendo o nome de Jesus ser glorificado nesta cidade e ganhando almas para o reino de Deus. Agradeço à igreja do Senhor Jesus Cristo, a minha igreja, que sirvo há 54 anos. Nasci praticamente no Evangelho, sempre dediquei a minha vida em servir ao Senhor e fazer a obra de Deus. Lembro-me que na minha infância, quando naquela época não existia televisão, não existia o celular, nós brincávamos de fazer culto. E hoje continuo servindo a Deus e pretendo continuar servindo a Ele e fazendo a obra dEle até o dia da volta de Jesus. Sou natural de Serra Preta. Com 23 anos vim para essa cidade. Ingressei na SERB, Companhia de Engenharia Rural da Bahia, naquela época. Constituí família. Sou pai de 3 lindos filhos homens. Tenho uma nora, tenho uma neta. Eu sou um homem feliz, porque Deus me abençoou com a família que Ele me deu. Filhos, herança do Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, como foi dito aqui nesta noite. Há 37 anos milito nessa cidade pela causa do Mestre Jesus Cristo, dirigindo igrejas, aconselhando famílias, visitando necessitados e anunciando as boas novas de salvação. Ao longo desses anos tenho acompanhado o desenvolvimento, o crescimento desta linda cidade, princesa do sertão, e me sinto lisonjeado por esse título, pois hoje me considero um cidadão feirense. Esse título me confere essa honra. Obrigado a todos pelo carinho, pela amizade, por estarem aqui comemorando comigo.
Que Deus abençoe a esta casa. Que Deus abençoe a cada um aqui presente. Que juntos possamos continuar trabalhando para que cada dia essa cidade cresça. Para que cada dia aqueles que chegarem à Feira de Santana possam ser abençoados. E sobretudo, o nome de Jesus continue sendo glorificado nas nossas vidas. Porque Ele é o autor da vida. E tudo que está acontecendo aqui nesta noite é porque existe um Deus criador dos céus e da terra. Então a Ele toda a honra, toda a minha gratidão, toda a glória pertence ao Senhor. Muito obrigado a todos. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita,
agradecer a presença dos vereadores Davi Neto, Edivaldo Lima, a vereadora Jerusa, e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Boa noite.